Territórios sociais. Territórios sociais. Territórios sociais. Salve, salve família, salve todos os territórios sociais e comunidades desse Brasil. Sejam muito bem-vindos ao Territórios Sociais, um podcast para dar visibilidade a projetos e ações de impacto que nos inspira e nos ajuda a reimaginar essa grande aldeia global. Eu sou Robson Casa Santa, sócio fundador da Capta Marketing Social, sou pai da Antônia e da Tereza, publicitário, aprendiz de podcaster, apaixonado por cultura e um promotor entusiasmado do empreendedorismo social e do terceiro setor. E hoje compõe a nossa mesa o jornalista Jomar Nicásio, ele que é fluminense de Volta Redonda, mas flamenguista de alma, músico, comunicador, um dos maiores conhecedores de sambas desconhecidos, contador das melhores histórias, amante do futebol, da Portela, do Clube da Esquina e da cultura popular. Lívia Regina, nossa representante do Nordeste na mesa, ela que é de Sergipe, uma super especialista dos meios e produtos digitais, comunicóloga, apaixonada por novas formas de fazer as coisas e também uma empreendedora social. E claro, nosso super convidado, William Souza, essa figura aqui de Belo Horizonte, meu conterrâneo do Alto Veracruz, mas que há muito tempo já é um cidadão do mundo. Ele é fundador da ONG BHZ Connection, que há 13 anos faz um trabalho inspirador nas comunidades do Alto Veracruz, Taquaril e Granja de Freitas. Um trabalho de educação, cultura e desenvolvimento a partir da música, da dança, do teatro e do intercâmbio entre jovens e de outros países. Obrigado, William, e parabéns pela iniciativa. E para começar esse bate-papo, eu queria propor uma pergunta que serve para toda a mesa, para você aí que nos assiste. Quem de vocês já foi acolhido por um programa social, ou foi impactado, ou participou de algum programa social, e como isso impactou na trajetória de vida de cada um? Mas antes que vocês respondam, não posso deixar de fazer aquele pedido que todo mundo já sabe. Esse é o nosso primeiro episódio, eu sei que o canal é novo, com poucos likes e poucos inscritos, e esse é mais um motivo, né, para que você possa deixar seu like, se inscrever no canal e dar aquela balançada no sininho. E principalmente fazer seu comentário, falar de projetos que você curte no seu território, que você participa, enfim, vamos esquentar essa conversa que está só começando. Então vamos lá, as respostas, Jomar, faça as honras. Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite. Robson, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com você, com a Lívia, com o William, que eu já conhecia o projeto, mas estou conhecendo pessoalmente hoje, e realmente é uma figura e que tem muita coisa para contar para a gente, e é realmente inspirador e muito interessante o trabalho que é feito lá. Eu nunca participei diretamente de programas sociais dessa natureza, mas acompanhei muitos em vários momentos da minha vida, da minha carreira. Primeiro porque meu primeiro estágio como jornalista, né, na área de comunicação foi no IBASE. O IBASE podemos dizer que é o pioneiro das ONGs no Brasil no início dos anos 90, no final dos anos 80, enfim. Foi fundado pelo famoso e imortal irmão do Enfio, né, o Betinho, que era o nosso líder lá, enfim. E tinha muita ação voltada para comunidades e muitos estudos também. Foi onde eu meio que me encantei pelo terceiro setor e trabalhando atendendo empresas na área de comunicação, principalmente comunicação com comunidades, a gente acaba se deparando com uma série de projetos bastante inspiradores, projetos muito bacanas e que têm um retorno e uma influência importante para a comunidade. E muitos bem bacanas, mas eu ainda não vi um projeto tão legal que nem do William, não é porque você está aqui não, tá, William? Mas a gente vai perguntar muita coisa para ele e entender um pouco disso. Muito legal. E você, Lívia, como que foi suas experiências na sua infância, no Sergipe? Teve algum projeto social que te encantou, que te impactou? Então, primeiro, olá, gente. Mãe, oi. Sergipe, Nordeste, olá. Ainda na pré-adolescência, eu tive a oportunidade de ser impactada por um projeto que era muito voltado até à educação, como é o BHZ. Era um projeto de ensino ao xadrez,
que me possibilitou ir a campeonatos, me fortalecer enquanto criança, enquanto pessoa mesmo, e me formar também enquanto cidadã. Apesar de ter sido um projeto que começou dentro da escola, a iniciativa era uma escola pública, a professora marcou muito a minha trajetória, porque ela me acolheu mesmo enquanto uma filha, assim, ela fortaleceu minha autoestima, e eu acho que isso foi fundamental para que hoje eu esteja aqui. Então, eu acredito que talvez esse seja o impacto que o BHZ tem causado de principal nas crianças das comunidades em que atende. Ah, que legal, muito bacana. E a gente já percebeu que a mesa está composta de pessoas que têm alguma experiência e algum impacto na área social. E você, William? A gente já se conhece há algum tempo. Me conta um pouquinho da sua primeira experiência, do seu primeiro projeto onde você foi acolhido e como que isso repercutiu na sua vida. A gente vai entrar no seu projeto especificamente daqui a pouco, mas conta um pouquinho dessa sua infância e como que foi esse acolhimento num dos projetos sociais que você participou. Então, uma boa tarde para todos. Assim, foi uma experiência muito interessante, né? Que na verdade, assim, quando eu comecei esse trabalho, ele foi só fruto, né, de um trabalho social. Então, eu comecei, que eu me lembro, né, e foi o que começou a me dar um pouco essa referência, né, para o que a gente faz hoje. Mas, na verdade, assim, que foi o SIAM Flamengo, mas eu me lembro da Cruzada, né, Fundo Cristão para Criança, que ali era muito mais recreação, né? Mas era um projeto social que também tinha aquelas crianças que eram apadrinhadas, né? E podiam ter bolsa para estudar em colégios particulares, que na época era muito difícil o acesso. Mas o que me impulsionou mesmo foi ser aluno, né? Ter sido aluno, ter chegado no SIAM Flamengo de 7 para 8 anos, né? E assim, lá tinha várias atividades, capoeira, futebol, muitas atividades, né? Culturais. E isso certamente, assim, é o que, né, quando eu cheguei numa certa idade, eu vi que aquilo era o que, né, a gente tenta muitas coisas, né, futebol, né, mas eu posso dizer que não sou uma pessoa frustrada, né, porque apesar de ter tentado jogar bola, né? Viajei, morei em outros estados jogando futebol, mas quando eu entendi que o meu chamado, né, a minha missão era essa, o lado social, então eu pude aproveitar as oportunidades que foram chegando, e nisso aí eu consegui também, né, estudar e me qualificar e para fazer o que eu estou fazendo hoje. Legal, que maravilha. William, posso te interromper? Fica à vontade, vamos lá. Eu queria saber um pouco que essa sua qualificação e a estrutura que esses projetos acabaram te trazendo te levou para o mundo, né? Você viajou para a Holanda, ficou muito tempo lá, depois você passou pela França, Inglaterra, e quer queira, quer não, a gente acaba se acostumando um pouco com um universo que é muito diferente do nosso. Como é que foi para você voltar, a primeira vez que você voltou, e aí você se depara com a estrutura que a gente tem aqui, né? De esgoto na rua, criança na rua, sem escola, enfim, o tráfico que já estava aumentando e continua aumentando e tomando conta. Qual foi o seu sentimento? O que você pensou e o que isso acendeu no seu coração para você começar esse trabalho? Então, quando eu fui para morar na Europa, o bom foi que eu saí com uma base muito boa daqui, né? Eu sabia para que eu estava indo e quando que eu ia retornar. Então, assim, foi meio que já sem eu saber, assim, de como seria o roteiro, de tudo que aconteceria, mas eu já tinha uma certeza que tudo aquilo que eu alcancei, aquilo que me proporcionaram, eu precisava um dia voltar
e retribuir aquilo que fizeram por mim. Então, ali começou. Então, quando eu vi, assim, aí a gente focou na questão das aulas de idiomas, porque na Holanda eu vi as crianças lá no jardim falando alemão, inglês e francês, além do holandês. Então, eu falei, poxa, por que as crianças no Brasil não podem ter essa oportunidade? Então, a primeira... assim, o primeiro clique foi essa questão das aulas de idiomas mesmo. Mas aí, quando eu vim em 2019, voltei para o Brasil em 2019, ainda estava morando fora, mas eu vim para fazer um trabalho de campo, né? E oferecer esse projeto na ONG onde eu participei, né? Cresci. Mas eles não entenderam muito bem qual que era o projeto, qual que era a ideia. 2019 ou 2009? 2009. Tá. Perdão, 2009. Então, quando eu voltei em 2009... Aí não entenderam muito bem, eu falei, bom, então vou ter que voltar, reescrever e ver como é que isso vai ser, como a gente vai conseguir desenvolver esse projeto. E aí, quando eu voltei em definitivo em 2010, aí um amigo, olha, você vai ter que realmente começar a criar uma ONG. E para mim era simples, criar uma ONG, mas aí assim, poxa, eu tenho que pagar isso, paga aquilo, e tem que registrar aqui, registrar ali, e a coisa foi, né, poxa, tudo bem. Aí depois veio, olha, tá registrado a ONG, agora precisa de utilidade pública municipal, estadual, na época exigia federal, e a gente saindo correndo para, né, viabilizar tudo isso. Mas que é difícil ajudar os outros, né? Né? Pô, mas que isso, Até gente? Me ajuda a te ajudar, né? Foi. Então, assim, a gente conseguiu, né? Graças a Deus, a gente conseguiu, no final, mostrar que aquele projeto, né? A ideia era uma coisa, assim, que ia trazer um horizonte, né, para as crianças. A ideia era motivar essas crianças a pensar, né, positivamente, pensar que é possível, né? E aí, tendo o William como uma referência, né, que é uma pessoa do bairro, ali da comunidade, que saiu, morou fora e retornou, porque geralmente as pessoas não retornam, né? Querem ficar por lá. Mas... E a gente nem sabe o que ele anda fazendo por lá. Sim, mas aí, assim, a gente conseguiu retornar e iniciar esse trabalho. Entendi. Muito legal. Bacana. Bacana demais. E quando foi que bateu em você, assim, aquela sensação... Nossa, eu preciso realmente continuar o projeto, independente de todas essas dificuldades que eu tô tendo aqui. Eu vou tocar pra frente, eu vou dar o meu melhor e transformar o BHZ no que ele é hoje. Então, chegou um momento que eu era o professor de capoeira, o professor de inglês, o professor de quase tudo, né? Batia os canteiros e cabeceava. Mas eu falei, bom, aí tinha amigos, né? Que da área da cultura, da educação, aí eu ia convidando, né, para participar. Aí eu falava, olha, por enquanto vai ser voluntariamente, mas, né, a gente está batalhando, vamos conseguir recurso. E nunca conseguimos esse recurso. Só boa vontade, né? Mas eu tinha certeza, né? Eu garrei na questão da perseverança ali, que eu precisava continuar, né? A trancos e barrancos, mas se bem que o trancos e barrancos foi por pouco tempo, né? Mas a gente conseguiu amigos, né? Principalmente amigos de fora, né? Porque eu baseei muito esse trabalho no intercâmbio, né? No trabalho voluntário de estudantes. Que como eu trabalhei na faculdade tanto de Leeds e de Manchester, da faculdade de Leeds, né, no Reino Unido, e a faculdade de Manchester. E aí eu sabia desses programas, né, que o pessoal viajava muito e era difícil entrar dentro desse programa que chama Trust Partner, Parceiros Confiáveis, da faculdade de Manchester. Então isso levou um bom tempo, porque aí eu fiquei de 2014 até 2019, né, documentação para lá, para cá, arruma site, melhor aqui, melhor ali, e documentação no site para os alunos poderem, né, já fazer o download, quem tivesse interessado, aí se organizar para fazer. Até isso a faculdade me sugeriu o Zoom. Ó, William, é melhor você arrumar o Zoom aí, porque eu estava até na época, a gente, vamos fazer um vídeo, uma chamada de vídeo pelo WhatsApp. Eles, não, era melhor no Zoom, porque é uma coisa mais, né? Só que o Zoom é aquele Zoom gratuito, né? Sim, 40 minutos. 40 minutos. Aí eu falei, eu preciso de dinheiro para, né, fazer um plano aqui do Zoom. Aí, graças a Deus, nós conseguimos um recurso, fizemos
um plano lá de 1 ano, e aí já começou a fluir, né? A partir de 2019, quando a gente oficializou essa parceria, né, com a Faculdade de Manchester, aí a gente já começou a ter essas entrevistas, né, com os alunos. Depois que eles eles vão para o site, ver como funciona. Aí eles, se tiverem interessado, eles mandam um e-mail e faz a inscrição lá, o registro, e a gente marca essa entrevista. Entendi. A gente ainda vai falar muito do projeto, especificamente do projeto, e certamente ele já, ao longo desses tantos anos aí de trabalho, ele já ajudou a transformar a vida de muita gente. Mas eu queria dar um passo atrás e dizer que e saber que você que foi acolhido por um projeto, participou de um projeto dessa natureza, antes de se formar na pessoa que você se transformou, você podia ter seguido outro rumo. Sim. Ou não. Como que esse projeto, você acha que se não fosse isso, você podia ter seguido um rumo que boa parte das crianças e adolescentes acabam seguindo nas comunidades e se perdem no caminho aí, e podia ser talentosos e eram talvez até talentosos e se perdem. Você acha que você teria se perdido também? Sim, e infelizmente isso poderia ter sido uma realidade na minha vida, né? De ter ido por outros caminhos, porque realmente assim, amigos da minha época, eu perdi vários amigos, né? Robson aí tá de testemunha, a gente perdeu vários amigos, infelizmente, pro tráfico, né? Porque, infelizmente, alguns não até tiveram a oportunidade também, como eu tive, de, né, optar por esse caminho. Mas a gente sabe que, né, cada um, né, com as suas ideias, suas formas de ver a vida. Mas eu penso que, assim, na minha família, como tem pessoas também, meu irmão é educador também. Então, assim, eu tive na minha família também alguém para que eu não me enveredasse por esse caminho, porque também, assim, eu, além de ter esse exemplo, né, na comunidade desse projeto social, que era muito importante nas nossas vidas, né, eu tinha em casa também alguém que me motivava, né? Às vezes eu não ia, por que você não foi hoje? E às vezes é aquela preguiça mesmo de ficar na rua, né, com os coleguinhas. Mas a gente vai crescendo, e no próprio projeto, né, a gente tinha lá o Quinzinho, né, que é, assim, a minha maior referência, né, em relação a alguém que fez algo para jovens ali no Alto Veracruz. O Quinzinho era desse projeto no qual você participou. No SEAM Flamengo. Então, assim, não tem outro que contribuiu tanto com tantos jovens, né? E hoje, assim, eu tenho amigos a gente tinha 7 anos de idade, até hoje, assim, a gente visita a casa um do outro, se encontra. Hoje eu não bebo mais, mas na época, né, saía para beber uma cerveja. Então, assim, fazia um churrasco. Então, amigos porque na Europa, por exemplo, as pessoas não têm amigos de 6, 7 anos de idade. As pessoas não têm essa... E hoje você com mais de 30 anos, ainda manter essa relação, essa amizade, não tem. Os amigos se perdem. E a gente não, foi um grupo ali de crianças, né, que cresceu jogando bola, né, participando desse projeto social. Aí viajamos no interior de Minas, aí conhecemos e fomos até para o Rio, né? Primeira vez que eu vi o mar foi através desse projeto social. Olha que legal. Né, o ônibus, assim, numa avenida no Rio, e de repente o pessoal olha pra frente, vê aquele mar, aí o mineiro vendo o mar, né, pela primeira vez. Então, assim, aquilo foi impactante, né? Então a gente tinha, era assim, aí o Quinzinho, né, ele tinha esse critério, ó, tem que estar bem na escola e não faltar dos treinos para participar das discussões, né, das viagens quando acontecia. Então, assim, interior de Minas, conheci quase todos jogando bola e através desse projeto social. William, você está falando desse momento, e eu acompanhei de alguma forma, não tão de perto, porque a gente morava um pouco distante, mas me lembro bem. Você falou de amigos que se perderam e que muitos morreram. Eu me lembro bem dessa época, de pessoas muito próximas
da sua casa, né? Então teve uma turma ali da sua geração e que, de fato, foi uma geração que muitos morreram, muitos. Foram. Recentemente eu estive no projeto, me lembrei de alguns, inclusive. Como é que é esse sentimento de perder amigos? É claro que em algum momento esses amigos acabam se afastando naturalmente porque estão em caminhos diferentes do seu. Uhum. Mas sempre é muito ruim você perder um amigo que você teve na sua infância e tal. Isso, de alguma forma, esse sentimento te impulsiona ou te impulsionou no desenvolvimento desse projeto? Com certeza, impulsionou, continua impulsionando, porque quando você olha uma criança, né, que lá tem assim, o projeto ele é de 6 a 14, as crianças que são do socioeducativo é de 6 a 14. E há 14 anos é a idade que eles começam já, né, principalmente os meninos. Uhum. E aí você vê, começa a falar gíria, aquelas brincadeirinhas, né, que você sabe que já tá... E aí a gente já visualiza tudo, né? A gente já vê lá na frente. Então, eu consigo chamar eles para uma conversa, dar alguns exemplos, né? E, na verdade, tem alguns que já tiveram exemplo na própria família. E aí a gente chama eles para reflexão e eles, poxa... Para e pensam. Então, assim, eu acredito que hoje é muito isso, né? Se você estiver ali colado com essas crianças, sempre que você detectar que está tentando ir para outro caminho, você chegar, chamar para uma conversa, né? Surte resultado muito mais rápido do que antigamente, né? Porque antigamente tinha questão, era muito assim, a gente gostava muito do projeto, de jogar o futebol, de estar junto, porém era muito mais fácil você conseguir um dinheiro através do tráfico. Então o traficante chegava, olha, busca aquilo ali para mim. Eu já fiz isso. Eu levei uma vez uma televisão. Foi avião. Fui avião. Poxa, jogo Mineirinho e Riviera lá no campo, bicho pegando e eu passando com a televisão para levar na casa de um fulano. Eu falei, gente, eu sou doido. Depois eu falei, sou doido. O cara me deu um dinheiro que eu falei... Não sou doido, não. Mas aí eu falei, agora como é que eu chego com esse dinheiro em casa? Sim. Eu era criança de 10, 11, não, acho que 12 anos. Uhum. Falei, como que eu chego com esse dinheiro em casa? Entendeu? Então, assim... Vou ter que gastar na rua escondida. Eu falei pra ele assim, não precisa de me dar, não. Pode ficar com o dinheiro. E acabei assim, não, foi um favor que eu fiz. E não peguei o dinheiro, porque se eu chegasse com o dinheiro em casa, eu ia tomar um couro. E também daqueles. Você automaticamente, ou até inconscientemente, você cortou esse vínculo, né? Sim. Porque se você aceita o dinheiro, você vai aceitar o outro e o outro. Mas é o que eu digo, a referência do Quinzinho, porque o Quinzinho foi como um pai mesmo, né? E assim... o bicho pegava. E ele tinha total liberdade, né, com as crianças da minha época, de chamar atenção mesmo, não só dentro do projeto. De ver na rua, em lugar, em horário meio suspeito, ele só olhava assim, e Quinzinho tá ali, não, vamos embora pra casa. Né? Ah, que legal. Então, assim, vocês viram, Desculpa, vocês viram a série do Adriano Imperador? Não. Cara, que tá no streaming desse. E os amigos dele lá do Morro contam exatamente isso, que o pai dele era o Quinzinho. Então, assim, para jogar no time, tinha que estar na escola, tinha que não sei o quê. E eles tinham um respeito enorme. E é muito parecido com essa história aí. Que legal. E você hoje, você se vê como um espelho do Quinzinho, assim, você percebe nas crianças esse mesmo respeito? Sim, Quinzinho, assim, e é isso, eu sinto que as crianças têm esse respeito, mas é lógico, assim, eu não sei se eu vou chegar ao que o Quinzinho foi, né, para nós, assim, quanto referência, né, mesmo porque eu acho que, assim, o Quinzinho tinha o seu estilo, né? Seu jeito de ser. E eu tento desenvolver algo, né? Mas que possa caminhar ao lado daquilo que o Quinzinho representou na minha vida, né? Na vida de muitos amigos nossos, meu. Então, assim, mas eu já notei com crianças também que tá fazendo uma coisa... Porque, na verdade, assim, não é que tá fazendo algo errado. É tipo assim, um mora para baixo, o outro para cima, mas são muito amigos. Aí
tá os dois indo para o mesmo lado. Eu falei, peraí, um mora para lá e o outro para cá. Por que tá indo os dois para lá? Aí inventa uma desculpa, né? Eu falei, volta. Pode descer, você sobe. Teve outro Caça arruma, menino. Teve um dia que eu cheguei e coloquei um dentro da casa. Não pode entrar. Que ele aí ia virando, eu falei, eu vou chamar sua mãe. Entrou, entendeu? Então, assim, a gente tem que fazer isso. A gente não pode simplesmente achar que tá dentro do projeto, ok, me pertence, é a minha responsabilidade. Saiu para fora do projeto, não, ali é... Não, hoje... é uma relação que vai mais além. Sim. É claro, sem desmerecer o trabalho dos outros lá atrás, hoje é muito mais difícil, né? Porque quando você jogava futebol e viajava, você tinha o futebol e só. Você entrava no ônibus e ia até outro lado sem nenhuma informação. Agora tem celular, tem rede social, tem não sei o quê, que tem tanta coisa chegando para essas crianças que a concorrência é muito maior hoje de ter essa referência, porque tem várias coisas bombardeando eles ali em volta. Então, e a gente teve uma palestra sobre os perigos na internet na terça e na quarta. Na terça foi com a turma da tarde e na quarta foi com a turma da manhã. E é isso, né? Falando para essas crianças, porque a gente também está competindo com as redes sociais, né? Porque não é simplesmente você falar, olha, gente, nós temos que saber socializar, respeitar o outro, mas está vindo muita informação, muita coisa para essas crianças e não tem ninguém assim... Meu filho, ou meu sobrinho, ou meu amigo, ou meu irmão. Como eu disse aqui, eu tinha um irmão que, né, me orientava de certa forma. Não o tempo todo, mas aí acaba você, às vezes, poxa, não vou fazer isso porque meu irmão me falou isso. Né? Então, assim, muitas crianças não têm uma referência em casa. E a gente, nós somos a referência realmente, assim, em quase todos os sentidos. E aí precisamos ter essa sensibilidade, né, de... conseguir ler além, né, do que está acontecendo ali dentro do projeto. Né? E como toda nova tecnologia, né, a gente tem impactos positivos e muito negativos. Principalmente as mídias recentes de vídeo, citar o nome, tem um impacto muito forte atualmente entre crianças e adolescentes sobre justamente impacto na cultura, sobre comportamentos, sobre o que elas querem imitar. E aí me remete muito a sobre como é a relação dessas famílias com o projeto e essa relação com a mídia social, assim. O que as famílias enxergam que o projeto consegue promover para essas crianças, tirando elas desse ciclo vicioso. Sim. A gente tem uma relação muito bacana com os pais, né? A gente tem um grupo no WhatsApp, porém a questão do contato físico, né? Ainda é uma coisa a ser trabalhada, né? Porque a gente vê que os pais estão, sem tempo, correria disso. E, infelizmente, a gente, né, não consegue, às vezes, sentar para conversar, explicar. Porque, como eu falei, às vezes não é só você olhar a criança e ver que ela tem uma dificuldade de aprender matemática. Né? A gente tem que conversar. Às vezes, tem uma criança lá que ela anda sempre com uma camisa de manga comprida e o capô. Eu falei, poxa, não tá fazendo frio, por que você tá assim? Aí ele sempre, né? Então, aí conversando com ele, pai, eu descobri que não tem contato nenhum com o pai. Não. E aí você vê que, né, o reflexo daquilo que o menino, de uma certa forma, está sentindo falta, né, ele expõe aquilo no comportamento, né, muito retraído. E hoje em dia, nessa questão de depressão, né, crianças, né, com depressão, crianças com dificuldade de, né, se comunicar. Aliás, a próxima palestra é comunicação não agressiva, que vamos ter com eles. Então, assim, é isso, né? A gente tenta chamar os pais para, né, essa parceria, que a gente consiga, né, ser realmente assim, parceiros, né?
Incluir na parceiros. rotina dos pais, eu acredito que essa dinâmica, principalmente no início, é muito difícil. Como empreendedora social, minha maior dificuldade em um dos projetos diversos que eu entrei foi justamente conseguir encontrar ali aquele espaço na rotina da família também para abraçar o projeto. Eu tinha um projeto em que eu ajudava pequenas empreendedoras de rua numa periferia de Sergipe, mais especificamente da cidade de Aracaju, e a própria família não conseguia dar esse suporte para que ela pudesse ter um tempo para se desenvolver, para que ela pudesse ter um tempo para desenvolver o negócio dela, que era uma fonte de renda para a família também. Sim. Então, eu acredito que essa relação com a família é muito importante. Com certeza. William, esse projeto, um dos principais pontos do projeto é o intercâmbio de jovens que vêm da Europa para passarem um tempo no Brasil e fazer essas trocas. Então, na verdade, é um projeto que ele tem um impacto social na construção da cidadania muito forte, aqui, sobretudo na região da Zona Leste, mas ele tem uma construção de cidadania também desses jovens que vêm trazer e trocar né, com essas crianças. Como que é isso para eles? Como é que funciona? Qual que é o impacto que eles, que estão num país de primeiro mundo, quando chegam ao Brasil e são expostos a uma realidade muito diferente da deles? Como é que funciona isso? Sim, é muito impactante, né? Para eles também. E aí a gente vê que é uma permuta, né? Que é uma troca realmente que acontece, porque eles ficam, assim, antes de chegar aqui, eles veem os vídeos, né, fotos, e assim, de tempo em tempo a gente marca umas chamadas de vídeo, e tá sempre em contato, né, com o grupo. A gente também tem um grupo, né, dos voluntários que estão vindo agora em junho, então eles ficam, né, muito assim, curiosos, né, para saber da cultura Então, assim, tem a questão cultural, né, o ganho cultural, mas também é aquela coisa deles entenderem que, poxa, eu tenho muita coisa aqui e essas crianças com tão pouco aqui, assim, elas ficam felizes só de mais do que saber. Eu, né? Sim, também. Então, assim, você vê que eles voltam assim, com uma cabeça totalmente diferente e prontos para contribuir, né? Contribuir para um mundo melhor, né? Para que, assim, eles possam ajudar da forma que eles podem, né? Porque é lógico, assim, eles vêm através da faculdade, tem também, como tem algo que inclui, né, na questão curricular deles, né? Porque são estudantes universitários, mas como pessoas, eles entendem que, poxa, gente, eu tô fazendo nada, eu tô fazendo muito pouco. E tem muitos que vêm pro estágio, né, pro intercâmbio, volta para a Inglaterra ou para qualquer outro país e depois me liga, William, dá para ir aí agora? Quero Formei, quero morar aí, ajudar. Tem uma menina que vai acontecer, né? Ela está vindo, se organizando para vir morar e trabalhar no BHZ. Então, assim, você vê o quão impactante isso é. Eu queria te perguntar uma coisa que a gente acabou não perguntando, mas assim, e a gente está mostrando para o público os pedaços do projeto, assim, como se tivesse tirando a cortina devagarzinho. Explica melhor, assim, o que é o seu projeto? Como que ele funciona? Então, hoje a gente tem uma parceria com a Secretaria de Educação. E aí nós atendemos 84 crianças, né? 42 de manhã, turno e contraturno, né? E as crianças chegam de manhã, 8 horas, ela tem de 8 a 8h20, toma o café e aí vai para as atividades. Aí as atividades são reforço escolar, leitura, aulas de idiomas, informática, aulas de música. Nas aulas de música tem aula de bateria, saxofone, flauta transversal, violão, aprende também um pouco de teoria musical. E à tarde, né, vem um outro grupo, mas as mesmas atividades. Então, funciona de segunda a sexta, né? Nós temos hoje uma ajuda da prefeitura também que entrega o alimento, né? Então as crianças, né, eles almoçam, a turma da manhã almoça, a turma da tarde janta, né? Às 16h10 até às 16h30, 16h40 é servido o jantar, eles jantam
e vão embora. E é uma coisa que... Isso é uma coisa também que me prendia muito ao projeto, né? Que eu participei quando criança. Porque ia para a escola de manhã, já chegava, nem precisava, minha mãe nem precisava de preocupar, já ia pro projeto e já almoçava lá. Só que lá eu almoçava e jantava, né? Terminava o treino, a gente... E às vezes tinha até umas verduras, a gente levava para casa. Né? Então, assim, muito bacana. E assim, hoje em dia a gente, com essa ajuda, né? É que eu sempre falo, olha, eu não me contento com isso, eu não vou... poxa, tem uma parceria com a Secretaria de Educação. Mas ainda não é o suficiente. A gente tem que, só de encargos trabalhistas, assim, é quase a metade do valor que a gente recebe. Então, se você, né, a gente Quantas precisa... pessoas trabalham no projeto? Nós temos 6 funcionários agora. Remunerados. E eu voluntário, né? Como é uma ONG, eu sou o presidente, assim, não sou remunerado. Mas a gente vê, assim, o trabalho... e tem as aulas de idiomas, né? Que acontecem online. Então, assim, tem aulas de idioma presencial, que é para aquele grupo que ainda não consegue dominar, né, computador, que são as crianças de 6, 7. Se bem que a gente faz uma introdução, né? Mas os de 6, 7, geralmente eles fazem as aulas presenciais. E aí tem os alunos, os até 14, eles já fazem, né, a aula online porque a gente tem também essa opção, né, de fazer aulas dos alunos lá da Inglaterra, deles fazer o voluntariado online. Então eles não precisam de vir para o Brasil. É bom se vier, né? Mas a gente dá essa opção. Não quero ir fazer face a face, né? Aí pode vir, é tranquilo. Mas tem a opção também de fazer online, né? E é muito bacana, assim. Nós até estamos colocando agora umas aulas ao vivo, né? Transmitindo pelo Facebook. Então, a gente pelo Zoom, né? E a gente transmite no Facebook. E é legal também para divulgar, né? Divulgar e os pais também acompanhar, né? Acompanham. E ver que, assim, a gente não está brincando de aprender outro idioma. A gente está realmente proporcionando algo real para essas crianças. Entendi. Legal. Falar uma língua, né? Uma outra língua, você se comunicar com outra pessoa, com outra cultura. Sim. Principalmente, você tem essa experiência de ir lá e viver isso. E, de repente, você propõe o caminho inverso. Não dá para levar todas essas crianças pelo mundo e você traz pessoas de fora para lecionar e também para trazer um pouco da cultura de lá nessa troca. Como você acha que isso influencia na formação dessas crianças, William? É algo que, assim, a gente não consegue nem explicar direito, porque, por exemplo, uma criança, quando eu falo para ela, eu ensino para ela assim, ó, o my name is. Você olha nos olhos da criança, você vê o quanto ela tá, né? Que ela gostou daquilo. Poxa, eu sei falar. How are you? My name is. I am 10 years old. I am 7 years. Você viu a alegria da criança. Então, assim, é o que eu falei. O meu sonho foi, desde 2017, poder levar essas crianças lá. Então, infelizmente, a gente não tem recurso para levar todos. Mas é o sonho. Poder um dia levar todos. Mas eu acredito, assim, que é algo, assim, que vai marcar muito na vida dessa criança. Um dia que ela sair do Brasil e chegar nessa idade, né? Assim, 10 anos, 13 anos, 14 anos, chegar num país igual a Inglaterra e poder ver, né? Eles têm, assim, eu morei lá, trabalhei em escolas, trabalhei em faculdade. Assim, as opções lá são diversas. Enquanto aqui a gente tem o ensino da escola pública que ainda é meio precário, né? E aí, assim, é lógico que não vamos culpar nem... Eu tenho lugar de falar, meio é legal. É legal. Mas a gente vê, assim, porque é isso, assim, lá... E aí eu tento também, de certa forma, mostrar para eles que, ok... Mas não é para, assim, ficar deslumbrado e achar que primeiro mundo. A ideia é formar multiplicadores. Então, se a gente conseguir formar alguns Williams, que um dia eu vou sair, vou morar fora, mas eu vou voltar e vou contribuir para que a minha comunidade, né, as crianças ali, tenham uma educação de qualidade, né? Não que a educação vai mudar, mas crianças bem educadas.
vai mudar o mundo, vai Sim. melhorar o mundo. Então, Com assim, certeza. então é isso. O que eu, particularmente, né, William, eu espero assim, que quando essas crianças têm a oportunidade de ir para um outro país, que elas consigam, né, ver essas questões e depois voltar e falar, poxa, aconteceu uma vez, estou cortando aqui, mas aconteceu uma vez que assim, uma criança falou assim, eu quero fazer o que você está fazendo, William. Olha, Aí que você legal. se sente, pronto, ganhei os anos, né, Aham. trabalhados. Porque é isso, a ideia é essa, a ideia é de incutir, mostrar para essas crianças, né, colocar na cabeça delas que, olha, é bom viajar, é bom morar fora, mas é muito melhor quando a gente Uhum. compartilha esse conhecimento, entendeu? Sim. Quando a gente oportuniza, né, para outras crianças isso porque, igual eu falei, lá fora as crianças até recebem para ir para a escola, no school, né, no college, as crianças têm uma bolsa para estar estudando, entendeu? E por que não implementar isso aqui? Para que os jovens aprendizes não tenham que tirar crianças da escola. Uhum. Porque agora a gente falou, se não está tendo uma fiscalização adequada, então a gente precisa ver outros meios, né, de motivar essas crianças, né, para estudar, né, e que ela não tenha que depois escolher entre trabalhar para ajudar os pais Não serem seduzidos pelo consumo, né? por Uhum. consumo. Poxa, Que é um problema. criança recebe um salário mínimo e compra um tênis de R$500, Sim. um boné de R$800. É verdade. E é muito cíclico mesmo, William, esse impacto. O seu irmão que te puxou, você que puxou essas crianças, eu acho que você responde um questionamento interno que eu tinha quando eu estava mais ativa no meu projeto enquanto empreendedora social, porque era muito difícil e ainda é conciliar a vida profissional, estudar e ter o projeto. claro. E mesmo com outros voluntários que também tinham os mesmos desafios que eu, a gente não conseguia manter uma constância considerável ali. E tinham ainda as dúvidas externas, né? De família, por exemplo, perguntar, mas por que você gasta tempo nisso, etc. E ali na correria eu não me perguntava realmente como eu me sentia em relação a isso, porque eu tinha uma frustração em relação ao alcance que eu tinha. Realmente, eu impacto a vida de uma pessoa, mas a vida de uma pessoa pode impactar a vida de outras milhares. Então, eu imagino que é isso que você está fazendo. É mesmo. E quando a gente lida com projetos, sobretudo quando a gente é criança, uma das principais percepções que a gente tem é sobre a escassez. A gente começa a entender o que é a escassez, né? Você citou a Cruzada, e eu me recordo que a Cruzada acolhia dois membros da família apenas. Então, para grandes famílias, como a minha, que eram 8 filhos, eram só os 2 mais velhos e o resto da turma ficava de fora, né? Então, né, na sua fala, você está dizendo aí da Inglaterra, que o jovem até recebe para estudar, e aqui os projetos sociais lutam para ter condição de atender pelo menos um pouquinho dessas populações. Sim. E hoje o BHZ causa um impacto profundo, são 84 crianças, né? 42. A gente já chegou a atender 280 crianças. sem recurso nenhum. Caramba. 280. É um impacto profundo. Mas ainda assim é um pedacinho do que precisa ser feito, né? E como que isso pode se transformar em política pública? Como que essa ideia de intercâmbio, de ensinar um idioma, ou de capacitar uma formação musical, como que isso pode se tornar uma política pública? Eu acredito que eu sempre falo sobre isso, porque, olha bem, existe no próprio Alto Veracruz várias instituições, só que essas instituições não se comunicam. Não se comunicam. Então, fica assim, o Robson fazendo o trabalho dele aqui, a Lívia fazendo o trabalho dela aqui, o William aqui, o Jomar fazendo o trabalho dele ali. O Jomar, ele dá futebol.
A Lívia, ela faz bordado, essas coisas com mais questão artesanato. O Robson é empreendedorismo. E o William está aqui na música, né, com teatro. Poxa, eu tenho atividade que, de repente, as crianças que estão lá no Robson gostariam de fazer. Então, não necessariamente eu preciso criar um projeto para competir com o Robson ou com a Lívia. Então, a gente tem que formar uma cadeia, uma teia, né? Que a gente possa levar essas demandas, né? E falar, olha, nós somos uma comunidade que nós temos aqui assim, um grande potencial de ajudar essas crianças a se desenvolver. Porém, é política pública. A gente precisa desse olhar, entendeu? De o pessoal entender que, olha... Porque às vezes as pessoas estão se isolando porque, senão ele vai ter que rachar o dinheiro, o recurso que eu recebo, entendeu? Mas não, se a gente se unir e falar, vamos cobrar juntamente para que o poder público invista aqui enquanto... políticas públicas mesmo. É uma necessidade, é uma demanda que a gente tem, né? Poxa, eu, por exemplo, eu queria aprender saxofone. Eu tinha 10 anos de idade, era meu sonho aprender saxofone. Eu não tinha o dinheiro para comprar o sax. Aí eu fui para uma escola no bairro Serra, que é da igreja luterana. Quando eu cheguei lá, o professor falou assim, nós não temos aqui... Aí eu já estava aqui com uns 14, 15 anos. O professor falou, olha, nós não temos aqui o sax, mas temos o trompete. Se você quiser aprender, você pode ficar com ele. Aquilo ali, eu saí pulando de alegria. Na hora que eu vi o trompete, eu falei, gente... E aí fui aprender o trompete. Tinha que estudar em casa, né? Os vizinhos... Meu Deus, William, que é isso? Aí o dia que eu comecei... E os vizinhos tudo coladinho no outro, né? Aí o dia que saiu uma música lá... O vizinho bateu pau, né? Ele subiu no muro. Bateu William, até que enfim, rapaz, pô. Já não aguentava mais o treinamento, né? Entendeu? E a minha mãe que sofria também, né? Aquela história, o William assim, botou uma plaquinha lá na frente da casa dele. Vende um trompete. Aí o vizinho botou, graças a Deus. Precisaram ver para acreditar, né? Então, assim, minha mãe ficava... Olhava pra mim, ela lá costurando e eu estudando lá, e que a barulheira, eu ouvia assim, meu filho, para um pouquinho. Enfim, então assim, fui aprender o trompete. Mas o bom é que eu estudei música. Aí esse mesmo professor, ele até me incentivou, faz a prova da polícia lá, o músico da polícia. Eu falei, não, que isso, tá louco? Na época, eles dizendo 20 anos, 21 anos. Eu falei, não, que isso? Ele vai lá só, qualquer coisa, você tá testando você mesmo. E eu fui. E fui passando. Aí chegou na hora da aula prática, né? Que você passa a teoria, né? A parte teórica. Aí, quando acabou a parte teórica, eu falei assim, eu sei teoria musical. Eu aprendi teoria musical, eu sei ler partitura, eu sei o valor das notas, as pausas das notas. Então, assim, ali já estava bom para mim. Só que aí agora era a hora da aula prática, do teste prático. Aí eu cheguei ali na gameleira, aquele monte de gente com os trompetes. E o meu trompete era amador, os caras estavam com trompete Monete, profissional. Profissa. Tocando dobrado Batista, assim, sem olhar a partitura. Aqui, cheio de negocinho preto, assim. Falei, meu Deus, aí você senta assim na frente daquele monte de pessoa oficial. Vai, meu filho. A primeira foi... Uou! Aí, assim, toquei, mas eu falei, gente, tinha muitas pessoas, assim, bem melhor, e era só, acho que 5 vagas, né, para mais de 100 pessoas lá. Mas, enfim, então aquilo me motivou, assim, música, entendeu? Teatro, e fui. Eu fui comprar o sax agora, há 10 anos atrás. Oh, que legal. Entendeu? Aí, mas não esqueceu, a memória ficou não, ali. Aí né? Fui aprender, mas aí fui fazer umas aulas, né, de sax também, porque... E aí aprendi o sax. Do sax... E o seu vizinho já não estava lá. Agora sim, já sai tudo... Agora já é o William, né? Os acordes tudo bonitinho. E aí eu tive, em 2019, teve um Fangraça, um projeto na Rua São Paulo ali, que eles davam vale transporte
e o instrumento ficava lá, mas dava transporte e alimentação. Aí eu peguei alguns alunos, né, do projeto mesmo, lá do Alto Veracruz, e levei. A maioria ficou, acho que só um desistiu. Mas a maioria ficou, de 6 alunos. E aí fomos aprender flauta. E aí a minha vontade era aprender flauta transversal. Aí, porque a digitação é praticamente a mesma do sax. E aí tivemos a formação foi lá no teatro, aquele da Rio de Janeiro? Já da cidade? Não, da Rio de Janeiro, entre Goytacazes, eu sempre esqueço o nome desse teatro. Rio de Janeiro com Goytacazes e Augusto de Lima. Entre Goytacazes e Augusto de Lima. Ali é o Sesc Paládio. Sesc Paládio. Lutou. Antigo Cine... Ele era um cinema, Cine Paládio. O Sesc. E aí, assim, fomos pra lá. É incrível, assim, família, né, dos meninos, o pessoal tava lotou no dia da formatura. E, infelizmente, o som do Sesc Paládio foi o fato negativo. Porque não estava muito bom. Mas conseguimos, né? Foi legal, assim, fizemos uma apresentação. Os meninos vieram, que eles fizeram melhor, mas o som... Sim, o som dessa casa, pelo amor de Deus. Não. Porque quando a gente tá no YouTube lá, bonitinho, né? Tem, acho que até eu coloquei no nosso canal, né? Canal do BHZ. Tem lá. Então, assim, é isso, né? Que você olha para trás e fala, poxa... Muito bacana, assim, entendeu? Assim, e são essas experiências que transformam, né? Assim, o sair da comunidade, o frequentar um teatro, frequentar uma exposição. Sim. Essas pequenas, esses pequenos momentos é que vão mudando a cabeça da pessoa que está ali, da criança que está ali o tempo todo, vendo as mesmas cenas, vendo aquele mesmo cenário. Então, é o que eu acho que o mais importante nesses projetos, né? Assim, óbvio que o dia a dia ele é fundamental, né? Na construção dessa educação, na construção da cidadania, mas esses pequenos momentos que elas não teriam se não fossem os projetos, como você falou, de ver o mar pela primeira vez, né? De ouvir uma orquestra pela primeira vez, isso é transformador, né? É muito legal. Muito legal mesmo. Bom, vou fazer mais uma lembrança, uma pergunta, uma lembrança ao mesmo tempo. Quando nós nos conhecemos, sei lá, devíamos ter uns 15, 16 anos. Adolescência. Na adolescência. Eu me lembro que você trabalhava no jogo de bicho, que é uma atividade ilegal. Uma contravenção. De menor poder ofensivo, né, como dizem no jargão, mas não deixa de ser uma contravenção. E, claro, né, à época a gente não pensava muito sobre isso, mas a gente hoje entende que é a necessidade de começar a se sustentar, ajudar em casa, de poder sair, namorar, enfim. Mas mais uma vez... a falta de oportunidade empurrando um jovem para a ilegalidade. O que acontece todo dia, a gente vê, principalmente cada vez mais, principalmente em relação ao tráfico de drogas. Então, no BHZ, tem algum exemplo de um jovem, um adolescente, uma criança, que você percebe assim, que fala, eu preciso ficar com esse menino, porque senão vai dar ruim. Senão daqui a pouco ele vai estar envolvido, vai estar no movimento. Tem algum que você percebe assim? Ou alguns, né? Ou alguns. Sim, a gente consegue detectar, né? A gente, só pelo... Aqueles que andam pro lado da casa. Então a gente consegue. A gente tem sim, tem um ou dois, né? Não da mesma forma como era antes, né? Porque... Infelizmente, antigamente, assim, a criança já ia para droga mesmo, né? O adolescente já se enveredava para droga. Mas pelo comportamento e a forma de se comunicar com os coleguinhas, então a gente já tem que chegar a intervir. Porque senão, certamente, o caminho é esse.
né? É lógico, existe sim, mas não na mesma proporção, né? Não da mesma forma, mas a gente tenta, né, antecipar essa, né, esse próximo passo aí, que realmente, né, se a gente largar a mão, qual é o risco, sim, de se enveredar por esses caminhos? Muito legal. Bom, em cada episódio, a gente vai selecionar um pensamento, uma frase, uma reflexão, para a gente falar um pouco a respeito. E a frase da vez é do Mano Brown, que eu me recordo que eu li quando a mãe dele falou que, sendo ele negro, precisava ser 2 vezes melhor para se dar bem, para ter sucesso na vida e tal. Então nós separamos essa frase, que é a resposta dele: como fazer 2 vezes melhor se você está pelo menos 100 vezes atrasado? E esse é um dilema que quem nasce na periferia, quem é preto, pardo, do ensino público, tem que responder todo dia. Como fazer 2 vezes melhor se você está pelo menos 100 vezes atrasado? Você acha que o BHZ é uma tentativa de equilibrar esse jogo? Reduzir essas distâncias, poder falar um idioma, ter uma educação de mais qualidade, uma formação musical? É essa a proposta? O BHZ ele vem tentar dar melhores condições, equilibrar esse jogo para que não fique 100 vezes atrasado? Essa é a ideia? Sem sombra de dúvidas. Com certeza. E eu vejo por mim, né, assim, às vezes as pessoas até assustam. Ah, você é jogador de... Eu, uma vez, fui comprar um livro. Lembra uma livraria que tinha aqui era do Van Damme? E fechou. Eu fui comprar um livro lá de holandês. Aí ele: você é jogador de futebol? Falei: não. Mas por que você tá querendo... Já fui, né? Quase. Olha só, você é preto e fala holandês, ou você é jogador de futebol, ou você é holandês. Ou você é holandês. Entendeu? Assim, Você é o Sidorf? Só que depois, assim, ele até virou... Fiquei amigo dele, né? Que aí sempre voltava lá, comprava uns livros, batia um papo com ele. E era engraçado que ele falava quase todos os idiomas. E aí ele... Acho que ele pensou, esse cara tá com onda. Aí começou a falar holandês comigo. E eu falando holandês com ele. Mas como é que você aprendeu holandês? Ué, mas você não é jogador de futebol? Eu falei: não. Você não é músico? Não, eu falei: sou não. Não, eu peguei um livro lá em casa e li. Aí ele: poxa, mas aí falei com ele, assim, tranquilo, fluentemente holandês. Ele: poxa, você fala inglês? Eu falo inglês também. E aí, assim... É isso. Começou a me olhar assim, diferente, né? Então, eu entendi que é por aí, né? Se a gente também der a oportunidade para essas crianças falar um outro idioma, né? Poder estudar e entender que, né? Não que eu vou me agarrar num diploma, né? Mas infelizmente o mundo é isso, né? Então você tem que jogar pesado e não perder essas oportunidades, né? Para equilibrar esse jogo, né? E isso nasceu também, né? Quando eu pensei o BHZ, veio também isso, né? De potencializar o que essas crianças já têm. E aí a vontade que eu tenho de levar essas crianças para fora do Brasil é mostrar, concretizar isso. Porque elas vão voltar com a mente, assim, pelo menos, não mudada, mas vai dar um choque de realidade nelas. Legal você falar isso. Eu vou pegar um gancho nessa fala e completar essa pergunta, né? Porque você teve recentemente na Palestina, Israel. Então, tem coisa nova vindo por aí? Sim, tem assim, pela música, né? Mas na questão da música. Mas a gente tem uma certa dificuldade devido a essa questão, né? Essa briga de palestinos com Israel. Porque às vezes os palestinos não podem sair da Palestina, né? Então eles têm que ir pela Síria, mas o acesso é um pouco limitado. Às vezes eles não podem nem sair da Palestina e ir para Jerusalém, porque é palestino, não pode entrar. Literalmente tem as guaritas lá,
os checkpoints, né? E aí, uma vez eu tava saindo, porque eu tava ficando em Belém, que é o lado da Palestina. Aí eu tava indo pra Jerusalém. Esqueci o passaporte. Eu tive que voltar, pegar o passaporte. Aí eu falei assim, tava de carro, né, com um amigo meu. Eu falei, quer ver que eles não vão pedir o passaporte? Ela, não vai, eu tenho certeza. A gente chegou assim, ela parou, Pode. Eu falei, filhos da mãe. Você pegou seu passaporte, né? Pode passar. Se tivesse 100, Eu vi que parava. você tinha esquecido, né? Falei, poxa, mas é isso, assim, tem... Isso aí escuta casos também, né? Então, a menina lá que falou que ela estava dentro do ônibus e indo para a escola. Eles fizeram, o policial fez ela descer do ônibus e ela falou, mas era criança, assim... Não estava com identidade, criança, com material de escola. E eles, não, você não vai entrar. Ela falou, mas eu tô indo pra escola. E teve que descer. E a menina não tinha telefone nem nada. E o polícia apontando, falou, vai embora, porque senão nós vamos atirar. Não. Entendeu? Uma loucura. Então, assim, hoje em dia lá é assim, a terra é santa, né? Mas Só a terra. Tá rolando uma guerra terrível lá que tem que saber aonde vai, né? Então, assim, devido a essas questões, essa ONG, né, que a gente está tentando, né, concretizar essa parceria lá, a gente vê essa dificuldade deles, né? De concretizar esse trabalho, né? Mas a ideia era levar as crianças daqui É fazer o intercâmbio. ou manter o mesmo projeto, trazê-los para cá? Fazer esse intercâmbio, né? Tanto lá em Israel, nesse caso na Palestina, aí Manchester, né? Já está bem avançado. Eu acho assim, Inglaterra, porque assim, como eu morei lá, né, e o período que eu morei lá, que eu tava voltando, eu comecei a falar para todo mundo, tô indo embora pro Brasil, vou começar um trabalho lá assim, espalha aí, e se quiser vai lá ajudar, entendeu? Então assim, eu foquei muito mesmo nessa questão do intercâmbio, né? Porque, por exemplo, eu levei, apesar que levou um tempo, né? Que eu fiquei de 2015 até 2019 para concretizar a parceria com a Universidade de Manchester. Porém, com a SMED aqui, eu levei quase 10 anos. Entendeu? Então, assim, lá foi muito mais rápido. Eu saí daqui do Brasil, cheguei lá, bati na porta da pessoa. Falei, vim lá do Brasil, preciso falar com a Emma. Que isso, marcou hora? Eu falei, não, marquei não. Aí ela olhou assim pra outra, esse cara é doido. 2 horas no avião pra chegar aqui. Mas foi estratégia, né? Tudo ela me atendeu. E aí começou, foi, né, que eu falei no início aí, começou o processo. William, tá bom, então você tem que fazer isso. E hoje nós somos a única instituição aqui na América do Sul que tem essa parceria lá com a faculdade. E aí aquela pergunta sua, né? Então, por exemplo, a gente já tem uma coisa que já está estabilizado, né? Que é realidade. Então, por que não levar isso para outras instituições, né? Para outros locais, né? Tá vindo os alunos aí, são 6, aí eu tô montando lá, né, o schedule. E aí, assim, eu tenho que final de semana, tem que levar isso para algum lugar, né? Conhecer BH, porque também, assim, só ficar levando pro Rio, Salvador, você acaba não valorizando também. Sim, além do custo, né? Então, assim, Serra do Cipó, Ouro Preto, Inhotim, né? Ir para esses lugares. Até a caminhada ecológica, que é gratuita, que a gente faz lá para Estrada Velha, Nova Lima. Eles chegam lá em cima e olham lá para Belo Horizonte, olha para baixo de Belo Horizonte e falam, meu Deus, assim, não tem isso lá. Não tem montanha na Inglaterra. Em Manchester, então, é tudo reto. Quer dizer, na Inglaterra tem, né? Mas em Manchester, especificamente, é tudo plano, né? Cidade... Então, assim, você faz uma caminhada ali, Alto Veracruz, você pega e vai lá para cima, Estrada Velha de Nova Lima, chega lá em cima, tira foto e pá, nossa... Daí você fala, tá vendo? Aí, tá aí, coisa acontecendo. Movimenta até a economia local, né? Movimenta a economia local. Muito legal mesmo. Bom, nós temos também o momento do merchan social, né, que é muito importante para os nossos convidados. Então, William, para quem quiser apoiar o BHZ, o que precisa ser feito, quem que deve procurar, como é que funciona isso? Vende seu peixe aí.
Então, no nosso site tem lá quem é de fora do Brasil pode doar via PayPal. Tem lá o botãozinho, né, do PayPal. Ou direto na conta, né? Ou tem um Pix também, né? Pode fazer o Pix, né? O Pix é o CNPJ mesmo da instituição. Tá, nós vamos colocar na legenda depois, para quem quiser e puder ajudar. Nós temos duas contas, tem o do CNPJ, um Pix do CNPJ e o Pix que é do e-mail, que é info@bhzconnection.org.br. E o CNPJ é 13 184 170 1000 contra 15. Muito bom. E tem os processos de voluntariado também, né? Sim. Aí a gente também, quem quiser voluntariar, nos ajudar, porque assim, a demanda está crescendo, né? A gente tem muitos para casa, então quem puder nos ajudar aí, quiser ir conhecer, né? Ajudar lá no Para Casa de Matemática, português, fique à vontade. Muito bom. Muito bom mesmo. Gente, muito boa essa conversa, essa resenha, muito bom falar sobre empreendedorismo social. Muito bom saber que as coisas estão evoluindo e andando tudo bem lá no BHZ. E vamos agora encerrando. Mais uma vez, parabéns pelo projeto. Jomar, suas considerações? As minhas já? Sim. Primeiro, é um prazer enorme essa conversa, conhecer o William pessoalmente, conhecer o projeto, um pouquinho do projeto, que eu sei que tem muito mais coisa lá. Tem muitos desafios pela frente, né? Você estava falando aí da falta de intercâmbio entre as próprias organizações dentro da comunidade. Sim, E eu pensando, que ironia, né? Você tem a manha de fazer a conexão e o intercâmbio com vários países de fora, e a gente tem dificuldade de fazer o intercâmbio aqui dentro, né? Ali dentro do pequeno espaço. Mas muito obrigado, Robson, pelo convite, Lívia. Foi um prazer e espero tá aqui em breve de novo, porque a experiência foi muito bacana. Muito obrigado e parabéns, bicho. Parabéns mesmo, foi muito legal. Obrigado, Jomar. Lívia, suas considerações finais? Eu acredito que eu saio do podcast outra. Eu costumo dizer que toda conversa ela tem potencial de mudar alguma coisa em nós. E você me inspirou de novo, William, a continuar. Legal. Muitas das iniciativas que eu tenho, assim. Então, agradecer e me colocar à disposição do BHZ, enfim, o que vocês precisarem. E para a próxima, né? Esperar que vocês também assistam o próximo podcast. Não esquecer de inscrever e dar seu joinha. É isso. Obrigada, gente. Muito legal. E a Lívia, quando eu pedi a ela que se autodefinisse pra gente falar sobre ela colocou ex-empreendedora social. Eu falei, não existe ex-empreendedor social. Se você já foi, pode estar adormecido, mas você continua sendo uma empreendedora social. Tudo bem, Lívia, eu te entendo, porque o Robson escreveu que eu sou músico e eu sempre digo que eu sou um ex-cantor. Então a gente se identifica. A gente dá uma pausa, a gente sou ex. Eu sou ex-cantor, deve ter ex-empreendedor. Ex-empreendedor. Mas que bom que pode sempre voltar, né? Pode voltar. O William, o microfone é todo seu. O espaço é todo seu. Parabéns novamente, queria te ouvir. Fica à vontade. Eu gostaria também de agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês, né, nesse bate-papo descontraído. E é isso, conta comigo, pode contar comigo, precisar, estamos aí, né? Foi um prazer enorme. E é isso também, às vezes a gente tem essa dificuldade de divulgar, de falar, né? Então, quando a gente tem o poder de fala também, né, poder mostrar um pouco a mais, né, para as pessoas, né, o que é o BHZ Connection, o que é a proposta, né? Não é simplesmente porque assim, eu escolhi esse nome, eu estava numa rua que chama Oxford, em Manchester, em frente a um bar que chama Crow 2, e com outro amigo, né, Sebastian, que é um francês, mas mora lá tem muito tempo, é o meu amigo, assim, meu irmão, né? Então, assim, foi a pessoa que me levou para lá. E sempre esteve ao meu lado, né? E eu falei, Sebastian, o BHZ é porque é BH, né?
BHZ, BH. Agora tem tem que ter a outra coisa que vai conectar, que vai... E aí eu pensa que da Argentina, connection. E é incrível o quanto, desde que, né, de quando iniciamos, o quanto nós temos conectado pessoas, né? Uhum. Não só, igual o Robson perguntou, né, o impacto para essas pessoas que vêm de fora. É tremendo, porque assim, a conexão ela acontece de tal forma que assim, as pessoas estão permutando mesmo conhecimento, as pessoas estão recebendo, né, coisas que às vezes assim, as pessoas não conseguem mensurar o quanto é importante, né? Uhum. O quanto é importante. Então, é lógico, tem um trabalho voluntário, né? A oportunidade das pessoas fazer um trabalho voluntário, mas a gente sabe que no Brasil o voluntariado não funciona muito. Então, a gente deixa para que esse voluntário seja mais para o pessoal que vem de fora. Apesar que, igual eu falei, as pessoas, né, aqui quiserem colaborar, tem a oportunidade também. Mas é isso, assim, é muito... Eu agradeço mais uma vez, né? Foi muito bom. É muito bom a gente poder falar daquilo que... E as pessoas acreditarem, né? Naquilo, né? Nos dá... assim, é uma honra ter vindo aqui, assim, para poder falar um pouco, né, disso, porque às vezes eu falo através da música, né, coloco uma música, um vídeo lá tocando sax, ou os meninos, né, atividade, é a forma que a gente tem de mostrar o que a gente está fazendo, né, mas é bom ter essa oportunidade de falar com mais detalhes, né, porque às vezes as pessoas, o público não tem oportunidade, e de repente, quando começar né, assim, intensificar mais, as pessoas também fazerem perguntas, né? Mandarem perguntas, o público poder participar. Exatamente. Fica a dica aí para quem está nos assistindo, para quem vai nos assistir. Pergunte, interaja, né? Dê o like, não esquece. Então, muito obrigado você que esteve até aqui. Territórios Sociais é um podcast da Capta Marketing Social. Depois dá um like também. Vamos deixar o nosso endereço, o endereço da nossa página. E a você que participou, muito obrigado e até o próximo episódio. Territórios Sociais. Territórios Sociais. Territórios Sociais.